Pessoal, como eu disse, lousa nova, mesma matéria, vamos continuar pensando um pouquinho em cálculo estequiométrico. A gente já voltou um pouco para a ideia de mol, já entendemos um pouquinho melhor como essas massas vão se correlacionar, tá legal? Agora, para ninguém falar que eu fico só nos exemplos mais simples, eu vou pegar um exemplo um pouquinho mais complicado, tá legal? Mas vocês vão perceber que o raciocínio vai ser sempre o mesmo, a gente sempre vai conseguir pensar da mesma forma, tá legal? Bom, então, retomando um pouco a questão da massa molar. Sempre que eu falar em massa molar, eu quero a massa de mol, um mol de uma substância qualquer. Eu posso pensar, por exemplo, em um mol de cálcio. E como é que eu sei que um mol de cálcio vai ser o equivalente a 40 gramas? Tabela periódica, tá legal? Algumas dessas massas a gente acaba até lembrando, por exemplo, a do hidrogênio, tá? Que é uma massa pequena, a gente acaba sempre lembrando, a do oxigênio, mas a maior parte dos elementos a gente não está tão habituado assim ainda. Então, tabela periódica, gente, tá legal? Vestibulares, Enem, concursos, sempre que esse tipo de raciocínio for cobrado de vocês, essas informações vão estar na prova, tá legal? Como o nosso intuito aqui é fazer um estudo em grupo, tentar pensar em alguns exercícios, pega lá a tabela periódica, mesmo na nossa lista de exercícios, se vocês perceberem que está faltando alguma dessas informações, não pensa duas vezes, pega a tabela periódica e confere, tá legal? Bom, o ponto de partida que a gente vai ter que entender aqui é o seguinte: sempre que eu estiver pensando em massa e moléculas, massa e reações, eu tenho que pensar em massa molar. Mas massa molar do quê? Das espécies que vão estar envolvidas nas nossas reações. Por exemplo, se eu quiser pegar o hidróxido de cálcio, que é uma base, e reagir com o ácido acético, como o próprio nome diz, é um ácido, o primeiro ponto de partida é, claro, além de entender a reação, mas pensar em quais são as massas dessas moléculas, as massas moleculares dessas espécies que estão envolvidas, tá? Então, o cálcio tem massa molar, de 40 gramas. O OH, a hidroxila, é um oxigênio e um hidrogênio. Isso dá 17. Mas para essa molécula eu tenho duas hidroxilas, então aqui eu vou ter 2 vezes 17, então eu tenho 34. 40 com 34, 74 gramas. Isso quer dizer que se eu quiser 1 mol de hidróxido de cálcio, eu preciso pesar o equivalente a 74 gramas. Se eu pesar o equivalente a 74 gramas, eu vou ter 1 mol. E a gente consegue trabalhar com todas as proporções que a gente quiser. Se eu quiser 7,4 gramas, bom, se 74 gramas equivalem a 1 mol, 7,4 vão equivaler a 0,1 mol. Tudo bem? Eu só dividi por 10. Daqui para 7,4 eu dividi por 10. O mol eu tenho que dividir por 10 também. A gente vai ter a oportunidade de trabalhar com essas proporções todas. Tudo bem? Vamos pensar primeiro nessa reação do jeito que ela está aqui. O mesmo raciocínio que eu tive para fazer o cálculo da massa molar para o hidróxido de cálcio, eu vou ter para fazer o ácido acético. Então eu tenho 3 hidrogênios, 4 hidrogênios, 2 oxigênios e 2 carbonos. Se eu fizer todos os cálculos aqui, eu vou perceber que a massa do ácido acético vai ser de 60 gramas. 60 gramas para cada mol. Para cada mol, 60 gramas. Tá legal? Isso tudo vai reagir e eu vou observar que vai formar essa espécie, que a gente chama de acetato de cálcio. Não vamos se preocupar com a nomenclatura por enquanto, a gente vai ter oportunidade para trabalhar a parte de nomenclatura, principalmente de compostos orgânicos. Tudo bem? O intuito aqui é realmente só pensar na estequiometria. O acetato de cálcio ele tem essa estrutura. Ele vai ter esse grupo ligado a um cálcio, ligado a outro grupo igualzinho a ele. Vocês percebem que isso daqui, essas duas espécies que estão ligadas ao cálcio, elas são exatamente iguais ao ácido acético, só que sem o hidrogênio? Isso daqui é uma reação de neutralização. Tudo bem? Além disso, eu vou ter que formar uma molécula de água, porque é uma reação de neutralização. Tá legal? Bom, o que a gente percebe aqui é o seguinte: para essas espécies formadas para o acetato de cálcio e para a água, eu também consigo pensar em quanto de massa essas espécies vão ter. Bom, eu tenho um cálcio, que a gente viu que tem peso de 40. Eu tenho 2 carbonos, 4 carbonos, cada carbono pesando 12. 4 oxigênios, cada oxigênio pesando 16. E 6 hidrogênios, cada hidrogênio pesando 1.
Bom, fazendo a somatória desse pessoal todo, eu chego à conclusão que eu tenho equivalente a 158 gramas. Para cada mol de acetato de cálcio, eu tenho equivalente a 158 gramas. Para cada 158 gramas, eu tenho equivalente a 1 mol de acetato de cálcio. Tudo bem? A água, 2 hidrogênios, 1 oxigênio, massa da água, 18 gramas. Tudo bem? Só tem um pequeno probleminha. Se a gente perceber aqui, eu tinha colocado uns expoentes aqui para multiplicar essas massas. A gente vai entender agora o porquê. Tá? Quantos grupos provenientes do ácido acético eu tenho do lado de cá? 2. E aqui eu tenho só 1. Vocês percebem que eu preciso de 2 espécies dessa para conseguir chegar nessa estrutura? E que, por consequência, eu vou precisar de 2 moléculas de água. Por quê? Porque eu tenho 2 grupos OH do lado de cá. Então, esses grupos OH que estão aqui vão reagir com os grupos H que estão aqui, que é o H+, e o OH-. Esse 2, ele só vai aparecer aqui por causa disso daqui. Eu preciso de 2 espécies dessa. Então, eu preciso de 2 lá no começo. Lembram da lei de Proust? Os elementos têm que se manter. Lembra do Lavoisier? As massas têm que ser constantes. A gente percebe que isso sempre vai se manter. Tá legal? Então, para cada OH, eu vou precisar de um H. Para cada OH, eu vou precisar de um OH. Formando assim 2 moléculas de água. Bom, se uma molécula de água pesa o equivalente a 18 gramas, 2 moléculas de água vão pesar o equivalente a 36 gramas. Tudo bem? Moléculas não, né? Mol de molécula. Tá legal? Se 1 mol de moléculas de ácido acético pesa o equivalente a 60 gramas, então 2 mols de moléculas de ácido acético vão pesar 120 gramas. Quer saber exatamente se você acertou ou errou o exercício? Quando você fizer todos esses cálculos, as suas massas dos 2 lados têm que ser exatamente iguais. Ela não pode variar nem em uma unidade. Então aqui eu tenho 74 gramas, 120 gramas, 194. Aqui eu tenho 36 com 158, 194. Tudo bem? Vamos recapitular para ter certeza que todo mundo entendeu, para ter certeza que não vai ficar nada confuso. Tá legal? Eu tenho essa molécula. Eu quero reagir com essa molécula. Não é uma questão de vontade de que a reação seja 1 para 1. É uma questão de consequência de uma série de fatores que essa reação forme esse produto. O acetato de cálcio ele não pode ser formado por um único grupo do ácido acético e um cálcio. O cálcio precisa estar ligado a 2 grupos que a gente chama de acetatos, que são os grupos que vêm do ácido acético. Então, obrigatoriamente, eu vou precisar que no início eu tenha 2 ácidos acéticos. Tudo bem? E aí sim eu formo uma espécie de acetato de cálcio e 2 espécies de água. Como a gente já tinha comentado logo no comecinho da nossa aula anterior, essas proporções elas sempre vão se manter. E onde é interessante? É interessante a gente conseguir estabelecer essas relações. Muitos exercícios vão pedir para a gente o balanceamento dessas reações. Muitos desses exercícios vão pedir que a primeira coisa que a gente faça é balancear todas essas reações. E aí é trabalho nosso entender 2 pontos muito importantes. O primeiro é como essa reação vai ser balanceada. E o segundo é qual a relação dessas massas que a gente observa aqui com os coeficientes estequiométricos. Essa é a parte importante de cálculo estequiométrico. Em cima desse raciocínio, a gente pode chegar a qualquer proporção que a gente queira. Eu posso trabalhar com quantidades muito maiores, eu posso trabalhar com quantidades muito menores. Eu posso trabalhar com 10 vezes a massa de hidróxido de cálcio. Eu tenho certeza que eu vou precisar manter todas essas proporções constantes. Então, essa é a parte mais importante do cálculo estequiométrico. A gente nunca sabe exatamente quanto a gente vai formar lá no final da nossa reação, ou quanto a gente precisaria no início para formar uma massa específica. Mas o que a gente tem certeza absoluta é, sempre que essa reação estiver balanceada,
eu consigo encontrar quais são as proporções, quais são os coeficientes que vão reger o restante dessa equação, tanto de um lado como do outro da reação. E, por consequência, eu também consigo encontrar o correlato em massa. E, em cima disso, a gente consegue desenvolver qualquer tipo de raciocínio para saber quanto de massa eu vou precisar no início para formar uma massa que o problema me pede. Ou quanto de massa eu vou ter no início e vou formar quanto no final. Tudo bem? Pessoal, eu acho que de cálculo estequiométrico é basicamente isso. A gente tem bastante exercício para fazer, mas tenham em mente sempre isso. As proporções entre número de moléculas no caso, sempre balancear, sempre se atentar bastante ao balanceamento, porque é o primeiro passo e é o mais importante. Se a gente se perder no balanceamento, a gente não consegue chegar à resposta final correta. Tudo bem? E o segundo passo, lembrar dessa parte muito importante também, que é de massa molar, de massa molecular. Tá legal? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Bons estudos!